Questão 4. Resolver essa inequação módulo de x menos 1 menos módulo de x menos 3 maior ou igual a 5. Pessoal, a mesma linha de raciocínio que a gente fez na questão 3. Mesma coisa, tá? Então, inicialmente é estudar o sinal desses módulos, né? Ver o que significa o módulo de x menos 1. O que é o módulo de x menos 1? Veja bem. Vai ser o próprio x menos 1 se o x for um número maior ou igual a 1. Porque se x é um número maior ou igual a 1, o módulo de x menos 1, o x menos 1 vai ser um número positivo. E módulo de um número positivo é ele mesmo. Essa é a ideia aqui que está por trás desse negócio. Por exemplo, se x é 5, substitui o x aqui por 5. 5 menos 1 dá 4. 4 é positivo, módulo de um número positivo é ele mesmo. Tá? Agora, se x é um número menor do que 1, o x menos 1 fica negativo. E módulo de um número negativo, você tem que trocar o sinal, tem que tomar o oposto. Muito bem. Então, aqui vai ficar módulo de x menos 1 igual a menos x mais 1, se o x é um número menor do que 1. Veja, veja. Se x é 0, por exemplo, 0 menos 1 dá menos 1. Módulo de menos 1, você tem que tomar o oposto, que é quem? Mais 1. Por isso que eu estou trocando o sinal aqui. Ó. Aqui é x mais 1, aqui tem menos x mais 1. Aqui é x menos 1, aqui tem menos x mais 1. O outro módulo, módulo de x menos 3. O módulo de x menos 3. O que vai ser isso? O próprio x menos 3, se acontecer o seguinte, se o x for maior ou igual a 3. E você vai trocar o sinal, vai ser o menos x mais 3, se o x é menor do que 3. Pronto, já fiz o estudo do sinal dos módulos. Agora a gente considera os 3 casos, né? Está sugerindo aqui que a gente deve considerar 3 casos para resolver essa inequação. O caso em que o x é menor do que 1, depois o x variando entre 1 e 3 e por fim x maior do que 3. Devagarzinho para a gente entender esse negócio. Vou colocar aqui, ó, primeiro caso. Primeiro caso. Vai ser x menor do que 1. X menor do que 1. Então, vou repetir aqui a inequação. Módulo de x menos 1 menos módulo de x menos 3 maior ou igual a 5. E vou olhar agora para o módulo de x menos 1. Estou no caso em que o x é menor do que 1. Se x é menor do que 1, o módulo de x menos 1 é menos x mais 1. Então, você escreve aqui, ó, menos x mais 1 menos. Agora eu vou olhar para o módulo de x menos 3. Esse aqui, ó. Estou no caso em que o x é menor do que 1. Se o x é menor do que 1, em particular, ele é menor do que 3. E se x é menor do que 3, o módulo de x menos 3 é menos x mais 3. Então, aqui, menos x mais 3 maior ou igual a 5. Pronto, essa é a equação que eu vou resolver. Então, menos x mais 1. Resolvendo esse parênteses aqui, vai ficar menos vezes menos mais x. E aqui, menos vezes mais, menos 3. Maior ou igual a 5. Mais x menos x foi embora. 1 menos x com mais x foi embora. Sobrou 1 menos 3 dá menos 2. Maior ou igual a 5. Agora é o seguinte, observe você aqui que o x foi embora, né? A incógnita sumiu, né? Como proceder nesse caso? Olha só, quando você estiver resolvendo uma inequação ou uma equação, tanto faz, e a incógnita desaparecer, você tem que analisar o que você obteve no final. Se você obteve uma desigualdade, aqui no caso da inequação, uma desigualdade verdadeira, a solução dessa inequação é todo o universo considerado, no caso aqui o x menor do que 1. Caso contrário, ou seja, se você não obteve uma desigualdade verdadeira, a solução é vazia naquele intervalo considerado, tudo bem? Então veja, menos 2 é maior ou igual a 5? De forma alguma. Não é maior do que 5, nem igual a 5. Então, isso aqui não é verdadeiro. Significa que nesse intervalo considerado, x menor que 1, não existe solução nenhuma. Então, para essa parte aqui, solução vazia. Muito bem. Segundo caso. Agora eu vou considerar o x variando de 1 a 3. Assim, ó, 1 menor ou igual a x, que é menor do que 3. Novamente, vou repetir aqui a inequação. Módulo de x menos 1
menos módulo de x menos 3 maior ou igual a 5. Vamos lá, olhando agora para o módulo de x menos 1. Eu estou no caso em que o x é maior ou igual a 1. Então, x maior ou igual a 1, o módulo de x menos 1 é o próprio x menos 1. Então, aqui você coloca x menos 1. Menos. Agora, vamos olhar para o módulo de x menos 3. Esse aqui, ó. Estou no caso em que o x é menor do que 3. X menor que 3, o módulo de x menos 3 é o quê? É menos x mais 3. Então, menos x mais 3. Maior ou igual a 5. Agora, a gente resolve essa equação, né? X menos 1, menos vezes menos mais x, menos vezes mais menos 3, maior ou igual a 5. E aí, o que acontece? X mais x dá 2x, menos 1 menos 3 menos 4, maior ou igual a 5. 2x maior ou igual a 5 mais 4, 5 mais 4 dá 9, e x maior ou igual a 9 dividido por 2, 4,5. Então, os x que são soluções dessa inequação são x maiores ou iguais a 4,5. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? O meu universo considerado são os x variando de 1 a 3. X maior ou igual a 4,5 está fora desse intervalo. Então, aqui nesse intervalo também não tem solução. Último caso. O último caso seria... Terceiro caso, vou colocar aqui. Terceiro caso, x maior ou igual a 3. X maior ou igual a 3. Novamente, vou repetir a inequação. Módulo de x menos 1 menos módulo de x menos 3 maior ou igual a 5. Vamos olhar para módulo de x menos 1. No caso em que o x é maior ou igual a 3. Se x é maior ou igual a 3, em particular, ele é maior ou igual a 1. E módulo de x menos 1, quando x é maior ou igual a 1, é o próprio x menos 1. Então, ali fica x menos 1 mesmo. Menos, agora olha para o módulo de x menos 3, no caso em que o x é maior ou igual a 3. X maior ou igual a 3, módulo de x menos 3 é o próprio x menos 3. Então, menos, abre parênteses, x menos 3 maior ou igual a 5. X menos 1, aqui vai ficar menos x mais 3 maior ou igual a 5. Olha, mais x menos x foi embora, né? Menos 1 mais 3 vai dar 2. 2 maior ou igual a 5. Isso é verdadeiro? Como no caso 1 aqui, né? Isso aqui também não é verdadeiro. A variável sumiu e eu obtive uma desigualdade que não é verdadeira. Significa que nesse intervalo aqui, a inequação não possui solução. Logo, ele não possui solução em intervalo nenhum, né? Eu considerei os x menores do que 1, entre 1 e 3 e maiores do que 3. Opa, então, a solução aqui, ó, dessa inequação é o conjunto vazio. Não existe nenhum x que satisfaz aquela desigualdade.